foi espancada no rosto. Foi espancada no rosto até perder alguns dentes e fraturar o maxilar. Meus amigos, é até insuportável dar esta matéria, esta notícia. É triste, é doloroso. Ela sofreu 26 cutiladas de faca peixeira. O corpo foi esquartejado com golpes de machado, dividido em vários pedaços e depois colocado em sacos plásticos e jogado em um terreno baldio. É isso o que relata o laudo divulgado hoje pela polícia sobre a morte da menina Maísla, de 11 anos. Acompanhe a matéria. Foi uma manhã de quarta-feira difícil até para a polícia divulgar detalhes do que foi periciado no caso da morte da menor Maísla Mariano dos Santos, de 11 anos. Em coletiva de imprensa, a delegada Adriana Shirley, ao lado do delegado-geral da Polícia Civil, Elias Nobre, fez um relato forte, baseado nos laudos que recebeu. Maísla, segundo a perícia, teria sido morta entre 1h30 e 5h30 da tarde, no dia 12 de maio. A menor foi serviciada. Oswaldo Pereira de Aguiar teria abusado de Maísla ou com os dedos ou com um objeto qualquer. Ela não foi estuprada, segundo a perícia. Em seguida, ainda segundo a delegada e os laudos, Oswaldo espancou Maísla, principalmente no rosto, o que provocou a fratura do seu maxilar. A menor chegou a perder vários dentes. Maísla pode ter desmaiado em função desse espancamento. Depois, foi esfaqueada por 26 vezes. Logo em seguida, ser esquartejada com uma faca e provavelmente com um machado também. Outra informação que chocou bastante é que em determinados momentos Oswaldo pode ter quebrado os ossos de Maísla usando as próprias mãos. A perícia não pôde tecnicamente provar se os vestígios encontrados na casa de Oswaldo eram de Maísla. Os vestígios foram encontrados no colchão, no piso da sala, no piso do banheiro, na pia do banheiro e na pia da cozinha. Mas um detalhe chamou a atenção e fez com que as investigações se aprofundassem mais e que pesassem muitas acusações contra ele. É que vestígios do colchão que teria sido raspado por Oswaldo foram encontrados em uma das sacolas com parte do corpo de Maísla na Zona Norte. No colchão foram encontradas perfurações de tesoura e de faca. Oswaldo tentou enganar a perícia, até virando o colchão e limpando os vestígios. Ele é impassível, ele não demonstra nenhuma reação, nem de arrependimento, nem de tristeza. Ele continua negando ter feito qualquer tipo de crime, ter praticado qualquer tipo de crime contra Maísla, e agora ele resolveu atribuir a um complô e não esclareceu quem estaria realizando esse complô contra ele, diante das evidências que foram mostradas. O histórico do pedófilo é ser viciado a vítima e não praticar um crime dessa natureza. O que teria motivado ele a esse crime? Provavelmente foi a raiva que ele sentia da mãe de Maísla, o que não autorizava, logicamente, a praticar um crime tão perverso, mas ele, inequivocamente, ele tinha a intenção, além de molestá-la, de matá-la. Com relação ao indiciamento, crime qualificado por motivo torpe? Crime duplamente qualificado, homicídio, atentado violento ao pudor também qualificado. Para a polícia, o caso está resolvido. Oswaldo Pereira de Aguiar é o assassino de Maísla Mariano dos Santos. Ele vai permanecer em Alcaçuz, mesmo sendo procurado em outros estados. Pelo menos em 3 estados da federação ele já é procurado por ter praticado violência sexual contra crianças, no caso do estado de Rondônia. Inclusive ele praticou atentado violento ao pudor contra 3 crianças da faixa de idade entre 8 e 11 anos de idade e foi condenado a 20 anos de reclusão. Em outros estados ele também é procurado por tráfico de drogas. Praticamente o atentado violento ao pudor cometido contra Maísla, o esfaqueamento e o esquartejamento se equivale ao crime cometido em outros estados. Foi um crime idêntico ao que ele praticou contra crianças no estado de Rondônia, na faixa etária entre 8 e 11 anos, como eu já disse, e que na idade de Maísla, que é 11 anos de idade, o crime de atentado violento ao pudor. Então foi o mesmo crime que ele praticou antes de matar e esquartejar essa criança. Ele continua em Alcaçuz, a princípio? Ele vai ser mantido em Alcaçuz, num local seguro, para que ele seja julgado pela justiça, condenado e cumpra a pena integralmente por esse crime tão
tão violento que ele praticou aqui no nosso estado. Acaba comigo um negócio desse, acaba comigo. Eu estava um dia tão feliz, tão alegre, brincando com o Gils, brincando com Flavinha, com todo mundo. Mas quando chega uma notícia dessa, uma matéria dessa, acaba com qualquer ser humano. Principalmente tratando-se de uma criança de 11 anos de idade. E saber o que ela passou. Mas olha, outro caso, este caso, ele está tendo uma repercussão muito grande. E a família de Maísla está tendo ajuda deste cara que vai falar agora, que é o nosso querido advogado cidadão, Gilson Moura, que a todo momento tem tentado amenizar o sofrimento da família. A medicina legal, ela tem uma tríade, ou seja, 3 coisas que precisam ser observadas em crimes dessa natureza. A primeira delas, o laudo, com certeza deve ter aparecido situações onde prova que a criança, da forma como o crime foi praticado, não tinha a menor condição de se defender. Se fosse uma pessoa de maior idade, também não teria como se defender da forma como o crime foi praticado. Porque o crime, quando existe uma espécie de asfixia, a vítima ela desmaia no primeiro minuto. Nos 4 minutos depois, a vítima morre desmaiada. Então, a partir desse momento, pelo que se percebeu aí, pela sequência narrada na reportagem, baseada no laudo, isso mostra a perversidade, a crueldade como essa criança ela foi assassinada. Eu queria chamar atenção para um outro detalhe. A delegada, inclusive, colocou, ora, ele não confessa o crime. Mas isso é uma prática, principalmente de crimes sexuais. Crimes sexuais, o acusado e outros delitos, ele geralmente não confessa. Mas pouco importa a confissão, isso é o mínimo no inquérito policial. A confissão do acusado representa muito pouco. O que tem de muito forte é justamente essa prova material, aonde tem essa ligação aí do colchão do acusado com o corpo, parte do corpo da vítima. Essa é a prova material forte, além da vida pregressa do acusado, envolvidos em crimes sexuais, envolvidos em situações semelhantes. Sabe lá se ele praticou outros crimes, mas o que nós, enquanto sociedade norte-riograndense, nós esperamos é um julgamento rápido, porque a família da vítima está sentindo e muito. A mãe nesse momento, ou o pai, algum familiar, você cidadão, que não tem nenhuma ligação com a família, que não sabe quem é, de onde veio, não é? Está sofrendo a dor da mãe, a dor da perda, e quer uma coisa, que esse crime não fique impune. E se depender aqui da gente, não vai ficar. E olha, no direito, existe uma coisa que é preciso se colocar ao réu, o Oswaldo, ele pode mentir, ele pode fazer o que quiser, não vai de maneira nenhuma influenciar na condenação dele, porque ele pode mentir a favor dele, mas a polícia, ela tem o dever de reunir provas suficientes para provar que ele é o verdadeiro acusado e como de fato provou. Já existe prova material forte. O que agora se espera é o Ministério Público oferecer denúncia, a instrução processual. Inclusive, na instrução processual, a família já sabe que vai contar com a minha participação como advogado para ser assistente do Ministério Público nesse caso, para que ao final a gente possa dizer à sociedade natalense: esse caso foi feito justiça. E o crime de morte, onde foi vítima a pequena Maísla, ele não ficou impune, não vai ficar, porque nós aqui não vamos aceitar e ninguém vai aceitar no estado do Rio Grande do Norte. O que se quer é, em nome do povo de bem, justiça. E justiça é cadeia para o acusado. Cara desse, né? Com antecedentes, criminais horríveis, metido no meio da sociedade, no meio de pessoas de bem, de igreja, não é? É horrível, é horrível. A nossa lei, o nosso código, esses deputados que
federais, senadores que estão aí, que não mudam o Código Penal, realmente, quando ele chegar na sua casa, peça para mudar o Código Penal para ver se moraliza mais. É cheio de brecha para soltar esse tipo de bandido. É verdade. Olha, então eu queria aproveitar a oportunidade e dizer o seguinte, hoje eu vou em Ceará-Mirim. Vai ter a Assembleia Itinerante na cidade de Ceará-Mirim, né? Vou estar lá, quero mandar um abraço para o povo de Ceará-Mirim, né? O prefeito, né? Peixoto, delegado Peixoto. Queria aproveitar a oportunidade também, mandar um abraço para o pessoal de Extremóis,